E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma revelação inesperada que agitou o mundo do futebol, Fred, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, trouxe à tona um motivo surpreendente para sua saída do clube. Em uma entrevista recente, o ex-atacante afirmou que Marcelo, seu amigo e companheiro de longa data, teve um papel crucial em sua decisão de pendurar as chuteiras e deixar as laranjeiras. A notícia rapidamente se espalhou, gerando repercussão e intensas discussões entre torcedores e analistas sobre o real impacto dessa amizade no destino de Fred no futebol brasileiro. Para muitos, essa revelação foi um verdadeiro choque. Fred e Marcelo sempre foram vistos como amigos inseparáveis, construindo uma relação próxima desde os tempos de seleção brasileira. A presença de Marcelo no elenco do Fluminense, quando retornou ao clube, parecia ser um dos fatores que poderia manter Fred por mais tempo no futebol, mas a realidade parece ter sido bem diferente. As palavras de Fred lançaram uma nova luz sobre o que realmente se passava nos bastidores. Segundo o ex-atacante, a volta de Marcelo trouxe à tona reflexões que o fizeram repensar seu papel no time e sua própria carreira. Marcelo sempre foi uma referência para mim, tanto como jogador quanto como pessoa. Ver ele voltando para o Fluminense com uma energia nova e com vontade de construir algo grande me fez perceber que talvez meu momento já tivesse passado, disse Fred durante a entrevista. Esse comentário deixou claro que, em vez de ser um impulso para continuar, a chegada de Marcelo marcou o fim de um ciclo para ele. A reação da torcida do Fluminense foi de surpresa e, para alguns, de tristeza. Muitos acreditavam que a presença de Marcelo poderia motivar Fred a continuar, mas a decisão do atacante revelou um lado humano e pessoal que poucos conheciam. Fred explicou que, ao ver Marcelo em campo, percebeu que o Fluminense estava bem servido de lideranças e que ele, como ídolo e referência, já havia cumprido seu papel no clube. O impacto emocional dessa decisão é evidente. Fred declarou que não foi fácil abrir mão de algo que ama, mas que sentia que era o momento certo de deixar o campo e apoiar o Fluminense de uma nova forma. A gente precisa saber a hora de parar. E ter o Marcelo ao meu lado me ajudou a enxergar isso com clareza. Ele trouxe uma energia nova para o grupo, e eu queria que ele tivesse a mesma liberdade que tive para liderar e inspirar os mais jovens, afirmou o jogador. Para Marcelo, a declaração de Fred também trouxe emoções mistas. O lateral esquerdo, que sempre foi próximo de Fred, afirmou que a saída do amigo foi uma decisão difícil de aceitar, mas que entende e respeita a escolha. O Fred sempre foi um ídolo para mim, tanto no campo quanto fora dele. Sei o quanto ele ama o Fluminense, e sei que ele tomou essa decisão pensando no bem do clube. Espero honrar o legado que ele deixou, disse Marcelo em resposta. A repercussão desse episódio continua crescendo, especialmente entre os torcedores que acompanharam a trajetória de ambos os jogadores no Fluminense. Para muitos, Fred e Marcelo representam uma era de glórias e conquistas, e vê-los juntos novamente era um sonho realizado. No entanto, essa revelação traz uma camada emocional que reforça a importância das amizades e do respeito mútuo entre jogadores. Os comentaristas esportivos também se manifestaram sobre o assunto, ressaltando como o futebol é muito mais do que apenas táticas e gols. A relação entre Fred e Marcelo mostra o lado humano dos jogadores e como amizades profundas podem influenciar decisões cruciais. A decisão de Fred, inspirada pela volta de Marcelo, revela o quanto ele se importa com o futuro do clube e quer que o amigo tenha a oportunidade de brilhar tanto quanto ele brilhou. O Fluminense, por sua vez, homenageou Fred de maneira emocionante, destacando sua importância para o clube e seu papel de liderança ao longo dos anos. A diretoria emitiu uma nota oficial, afirmando que sempre terá portas abertas para Fred e que ele será lembrado como um dos maiores ídolos da história do clube. A presença de Marcelo agora simboliza a continuidade de um legado, e o clube espera que ele possa inspirar os jovens da mesma forma que Fred fez. Fred também aproveitou o momento para expressar sua gratidão ao clube e aos torcedores. O Fluminense é minha casa, sempre será. Eu saio, mas meu coração fica aqui. Quero ver o clube continuar crescendo e conquistando títulos.
Sei que com o Marcelo e os jovens talentos que estão surgindo, o futuro é brilhante, declarou o ex-atacante, emocionado. Para os torcedores mais novos, essa amizade entre Fred e Marcelo serve como uma inspiração de respeito e humildade. Eles agora têm o exemplo de dois grandes atletas que sempre colocaram o bem do clube acima dos interesses pessoais. A saída de Fred, apesar de dolorosa, reforça a admiração que a torcida tem por ele, enquanto Marcelo assume o papel de líder e referência para os próximos anos. Em resumo, a revelação de Fred sobre sua saída do Fluminense por causa de Marcelo é mais um capítulo marcante na história do clube. O futebol, em sua essência, é feito de grandes histórias e relações que vão além das quatro linhas, e essa amizade entre dois dos maiores nomes da história recente do clube é uma prova disso. Fred e Marcelo continuarão sendo exemplos para todos que amam o Fluminense, mostrando que a grandeza do clube está também nas pessoas que o representam. Esse episódio nos lembra que, no futebol, as decisões nem sempre são motivadas por questões financeiras ou de carreira, mas sim por conexões pessoais profundas e pelo amor a um clube e sua torcida. Fred sai do Fluminense, mas deixa a certeza de que sempre fará parte da família tricolor, enquanto Marcelo agora tem a missão de carregar esse legado e escrever sua própria história. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia de que Fred saiu do Fluminense, em parte por causa da presença de Marcelo, pegou a torcida de surpresa. Muitos esperavam que a dupla, composta por dois ídolos e grandes amigos, pudesse compartilhar o campo por mais tempo e reforçar o espírito de liderança no elenco tricolor. No entanto, a decisão de Fred foi marcada por um respeito mútuo e profundo, que valoriza a amizade entre os dois atletas acima de qualquer vaidade. Essa escolha destacou o caráter e a humildade de Fred, que enxergou em Marcelo uma oportunidade de renovação e crescimento para o clube. Desde que Marcelo retornou ao Fluminense, Fred percebeu que sua presença poderia abrir espaço para um novo tipo de liderança dentro do time. Ele sabia que Marcelo tinha o potencial para inspirar os jogadores mais jovens e assumir o posto de referência no elenco. Para Fred, deixar o campo e apoiar o time de fora é um gesto de maturidade e amor pelo clube que tanto o acolheu. Ele sempre demonstrou ser alguém que coloca os interesses do Fluminense acima dos pessoais, e essa decisão reforça essa postura admirável. O vínculo entre Fred e Marcelo vai muito além das quatro linhas, e ambos sempre deixaram claro o respeito que têm um pelo outro. Nos últimos meses, a amizade dos dois serviu de exemplo de camaradagem para o elenco tricolor, fortalecendo o grupo e trazendo harmonia para o vestiário. A presença de Marcelo no time reforça esse espírito, e Fred sentiu que, ao se afastar, permitiria que seu amigo brilhasse e conduzisse o Fluminense a novas conquistas. A influência de Fred vai muito além da sua atuação em campo, e seu impacto no clube continuará sendo sentido. Mesmo fora das quatro linhas, ele tem sido um mentor para muitos jogadores, incentivando-os a trabalhar com dedicação e a defender o clube com paixão. Sua saída abre um novo ciclo, onde Marcelo terá a responsabilidade de inspirar a equipe com a mesma paixão e liderança que Fred sempre demonstrou. Marcelo, por sua vez, se mostrou profundamente tocado pela confiança que Fred depositou em sua liderança. Em entrevistas, o lateral declarou que quer honrar o legado do amigo e retribuir o apoio da torcida, que sempre demonstrou um carinho especial por ele e por Fred. Para Marcelo, essa é uma chance única de seguir os passos de um ídolo e escrever sua própria história no clube que o formou. Ele sabe que a torcida espera muito dele, e essa responsabilidade é algo que ele está disposto a carregar. A saída de Fred também é vista como um movimento estratégico para o Fluminense. Com Marcelo assumindo um papel central, o clube pode concentrar-se em desenvolver um time mais jovem e dinâmico, beneficiando-se da experiência e da influência de um jogador de renome internacional. Para a diretoria, essa transição representa uma nova fase, onde o Fluminense busca se consolidar no cenário nacional e internacional, impulsionado pela liderança de Marcelo e pelos ensinamentos deixados por Fred. Os torcedores, embora nostálgicos pela saída de Fred, entendem que essa decisão é um passo necessário para o crescimento do clube. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e gratidão a Fred, com os torcedores ressaltando sua importância e sua dedicação ao Fluminense.
Muitos reconhecem que sua saída permite uma renovação saudável, que coloca Marcelo como a nova face de uma equipe em transformação. Além disso, a escolha de Fred serve como um exemplo inspirador de humildade e de saber a hora de partir. Poucos jogadores têm a sabedoria de se retirar no auge, e Fred mostrou que é capaz de enxergar além do presente, pensando no futuro do clube e na possibilidade de Marcelo brilhar com a camisa tricolor. Esse gesto reforça sua imagem de ídolo, que se preocupa genuinamente com o bem-estar e com a continuidade do Fluminense. A amizade entre Fred e Marcelo trouxe ao futebol uma história de cumplicidade e respeito que cativa o público. Em um esporte muitas vezes marcado por disputas de ego e rivalidades, a relação entre esses dois jogadores mostra o lado mais humano do futebol, lembrando a todos que, acima das glórias e dos troféus, estão os valores e o respeito mútuo. Essa é uma lição que os torcedores não esquecerão. Por fim, a saída de Fred deixa uma mensagem clara: o Fluminense é maior que qualquer jogador, mas são os ídolos como ele e Marcelo que constroem a história e a identidade do clube. Marcelo agora tem a chance de dar continuidade a esse legado, honrando o que Fred construiu e guiando o Fluminense em novos desafios. A torcida, certamente, estará ao lado dos dois, grata por ter testemunhado uma amizade tão genuína e uma lealdade incondicional ao Clube das Laranjeiras. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.